Continuando o nosso trabalho, Aprenda em Posição de Mãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre energia. A energia que existe no universo e a energia também que é produzida por nós seres humanos, né? A energia inicial é a energia imanente, aquela energia que permeia o universo e que não é em nenhum momento codificada por nenhuma consciência inteligente. Então, se você pegar, por exemplo, a energia das plantas, ela é uma energia que não tem codificação emocional, ou seja, os processos emocionais não afetaram o composto energético. Por isso que para nós é tão bom ficarmos perto de árvores, ficarmos em bosques, mesmo onde tem cachoeiras, né, onde tem muito vento. Esse tipo de energia é uma energia inicial, é energia imanente que não foi codificada por ninguém. Essa energia é a que a gente deveria receber através dos nossos chakras para a nossa vitalização, para a nossa felicidade, né? Para que a gente possa ter no nosso organismo um material de boa qualidade. Mas na verdade o que acontece é que quando você mora em grandes centros como São Paulo, né, ou qualquer outra cidade, qualquer outra capital onde tem muita gente, as produções de energias que são exteriorizadas pelas pessoas, elas acabam contaminando, um termo que não é muito bom, né, mas contaminando o ambiente, fazendo com que os processos emocionais dessas pessoas fiquem no ar, fiquem como uma nuvem energética. Então você imagina que você vai um belo dia no metrô. Eu penso que não é muito fácil a gente entrar no metrô e as pessoas estarem todas felizes, cantando, alegres, despreocupadas. Elas vão para lá com as preocupações, né? Um que está atrasado, é outro que vai estar procurando emprego, é outro que está chateado com alguma coisa que aconteceu. Isso tudo gera energias defasadas, descompensadas. E nós vamos ficar imersos nessa energia. Por isso que algumas pessoas, quando ficam no meio de multidões exaltadas ou não, a multidão não precisa estar eufórica, mas ela pode ser um determinado composto energético. A gente acaba não ficando muito bem. Então, se você vai para um lugar, por exemplo, um hospital psiquiátrico, ninguém precisa estar eufórico, mas as pessoas emitem e exteriorizam energias que são energias patológicas, né? São energias com contextos disfuncionais, desorganizadas, mais densas, mais pesadas. O resultado é que a gente acaba sofrendo com esse tipo de imersão nessas energias. Ao contrário, se você vai para um lugar onde a energia é muito sutil e não foi codificada pelas emoções, quando eu digo emoção, eu estou falando de tudo. Estou falando, pode ser a emoção da raiva, pode ser a emoção do ciúme, pode ser a emoção da inveja, pode ser a emoção de uma euforia que é igualzinha à da raiva. Isso é bom você saber. Se você estiver num campo de futebol onde todo mundo está gritando, pulando, se esgoelando, a energia emitida por essas pessoas é a mesma energia que você vai ter na sua produção, por exemplo, no momento de raiva, de ira, ou mesmo numa relação sexual. São energias produzidas nas frequências mais baixas dos nossos chakras. Talvez você pense assim, mas puxa vida, mas é diferente, eu me sinto melhor. Quando a gente está num local de festejo, de comemoração, a gente fica eufórico, a gente não fica melhor. É a mesma euforia que você sente quando você toma uma droga, você não fica melhor. Simplesmente você acelera os teus chakras e essa condição não é uma condição saudável, é uma condição de instabilidade, na verdade. É um vai e volta. Ser saudável e feliz é poder manter a continuidade da nossa linearidade energética. Isso é saudável. Mas para isso a gente precisa ser. Não é uma questão de você controlar, não é uma questão de você dizer, vou aprender uma técnica e fazer isso. Porque não funciona assim. Então nós estamos falando de energia, e a energia ela é um processo fundamental. Ela é fundamental. Ela está em todos os lugares, quer a gente ache que está ou não, não existe nenhum lugar que esteja vazio. Sempre vai existir energia. A composição do universo, ou dos universos, ou de tudo que existe, é energética. E nós estamos imersos nessas energias.
através do que nós pensamos, do que nós somos, nós podemos fazer essa energia melhor ou pior. Tá? Então, você capta essa energia através dos chakras a todo instante. Não dá para a gente inventar aquela história assim, agora eu vou receber energia. Não, você está recebendo a todo instante. Se você estiver num lugar de energias mais puras e imanentes, você vai se sentir muito bem, vai se sentir feliz, vai se sentir energizado. Na verdade, essa coisa de a gente se sentir energizado, eu vou explicar para você o que é. Energias densas têm um tráfego muito mais lento dentro da gente. Por isso que quando você está se sentindo mal, está se sentindo doente, é porque o tráfego dessa energia não está funcionando. Aí você vai para um lugar onde tem muita energia imanente. Tá? Você fica lá embaixo de uma árvore, num lugar assim muito gostoso, distante das pessoas, né? Porque as pessoas produzem energias emocionais. E aí você fala, nossa, eu estou refeito. Claro que você está refeito. Você acabou de consumir energia muito mais sutil, ela transita muito mais rápido no seu aparelho energético e no final das contas, quando você olha, você está revitalizado. Então, saber e conhecer energia é uma coisa muito importante. Energias mais densas são as energias produzidas nos chakras mais baixos. E energias mais sutis são aquelas produzidas nos chakras superiores. Então, chakras mais baixos. Você vai ter o esplênico, vai ter o umbilical, vai ter o chakra básico, ou raiz, vai ter o chakra hepático. Essas energias são energias que transitam nesses chakras. A energia que seria mediana, ou seja, nem emocional, nem mais sutil, é aquela que fica nas frequências mais baixas do chakra cardíaco. Essas frequências, elas existem no chakra cardíaco porque todo chakra tem ligação com o chakra anterior e o posterior. Então, para que você faça uma conexão com o chakra anterior, que é emocional, você tem que ter frequências iguais. Resultado, quando você sente palpitação ou você fica com o coração muito acelerado por conta de uma emoção, é porque os chakras emocionais contaminaram o chakra cardíaco na sua parte mais baixa, certo? Agora, a parte superior das frequências do chakra cardíaco são estáveis, elas estão ligadas ao próximo chakra, que seria o chakra laríngeo. É importante a gente saber essas coisas, porque nós precisamos trabalhar com as melhores energias, né? Mas, em momento nenhum, a gente deve desprezar qualquer energia gerada por qualquer chakra, porque, em todo momento, todos eles estão funcionando, com maior intensidade ou menor intensidade. E você pode até saber o nível de evolução de uma pessoa sabendo em que chakra ela está o maior tempo em atividade, ou seja, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né, com as suas produções individuais. É importante saber isso. Mas esse não é o momento de eu falar sobre isso, né, que seria exatamente a evolução espiritual do indivíduo, né, não é para falar agora. Agora eu estou falando apenas das energias, né? E essas energias são captadas pelos nossos chakras e exteriorizadas para o ambiente. Bom, isso é uma coisa importante de a gente saber, porque não dá para a gente inventar histórias em cima disso. Todas as pessoas, não existe ninguém no planeta que não faça isso. Você recebe energia, uma parte fica com você e a outra parte você exterioriza no ambiente. A parte que você fica com você é exatamente aquela que faz com que você possa funcionar, trabalhar. É o teu combustível. E aquela que você joga para fora do ambiente é o excesso das energias, né, porque você está constantemente captando energia e constantemente exteriorizando energia, além do que você está usando parte dessa energia. Então, pense numa coisa, para cada pensamento emitido, você está enviando, dependendo do pensamento, uma energia mental. Se você estiver, por exemplo, imaginando coisas, você vai estar trabalhando com as energias do chakra frontal. Se você estiver muito emocionado, você já vai estar trabalhando com os chakras emocionais. E aí você vai estar produzindo energias emocionais. Por isso que é aquela coisa que a gente faz muitas vezes, né, de dizer, puxa, me emocionei tanto, né, por um momento tão feliz eu me emocionei tanto, dá a impressão que a gente está fazendo alguma coisa que é fantástica, mas não é. Por que não é fantástica? Porque no momento que você se emociona,
você trabalha com chakras mais baixos, você faz produções de energias densas e que não são saudáveis. E talvez você pense, puxa, eu vou ter sempre que manter as minhas energias elevadas. Olha, essa coisa de manter energia elevada parece que é um esforço, né? Mas você simplesmente tem que ser, e você não vai fazer esforço nenhum para produzir as melhores energias. As melhores energias são produzidas quando nós estamos esclarecidos, e esse esclarecimento nos permite fazer da nossa vida uma vida linear em termos de resposta ao ambiente. Os estímulos do ambiente, eles podem se tornar respostas emocionais ou podem se tornar apenas respostas ao nível do chakra do sentimento, que aí a coisa é bem diferente, é muito mais real. Então, vamos aprender mais sobre energia. E para você aprender mais sobre energia, você poderia fazer algumas experiências. Comece fazendo experiências, por exemplo, com plantas. Coloque as mãos próximo das plantas e tente sentir o que acontece. Isso é bom. Você vai tentar sentir. Qualquer variação de energia que você sentir, seria uma boa ideia você anotar, né? Coloque a mão sobre a terra e tente sentir a energia da terra. Também é uma outra experiência boa. Você quer ver uma experiência que seria ótima? Você colocar a mão dentro da água gelada. Sente isso. Você vai falar, mas a água está gelada. Não, você tem que acreditar o seguinte, que não existe nada que não seja energia. E a água, não importa a velocidade em que ela está ocorrendo internamente, ela é energia. Coloque a mão na água gelada, depois pegue um pouquinho de água morna e coloque a sua mão dentro da água morna. Mas é para a gente sentir. Se você estiver em algum lugar que venta muito, sente e tente naquele momento aprender com o vento, sentir o vento. Olha, tem uma coisa que a gente não dá muita atenção, mas os nossos chakras, eles trabalham com tipos de energia. Se você pegar o chakra básico, com que tipo de energia ele trabalha? Ele trabalha com energias sólidas, ele vai trabalhar com energias pastosas, certo? Ele vai trabalhar com energias como o vento, ele trabalha com essa energia. Qualquer energia que toque o seu corpo é identificada pelo seu chakra básico. Então, essas energias são energias que o tempo todo ele lida com elas, né? Por exemplo, a água é uma energia líquida, mas ele consegue lidar com essa energia. Ele responde a ela. Essa resposta, ela vai ser melhor definida conforme a competência do seu chakra. Então, se você pegar, por exemplo, o chakra coronário, ele faz uma leitura muito diferente do chakra, que é o nosso chakra básico. Então, se você, por exemplo, tocar com a água, a mesma água que você está utilizando com as mãos, na verdade, né, para sentir o chakra básico, joga um pouquinho dessa água sobre a sua cabeça e tenta sentir. Talvez você vá conseguir discernir uma distância que existe na percepção de cada chakra. Mas você fala, mas eu estou usando a mão. Não, você pode usar o pé, você pode usar qualquer parte do corpo. Mas quando eu estou falando de chakra coronário, eu estou falando exatamente do chakra oposto ao nosso chakra básico, onde as percepções são diferentes. Se você fizer alguma coisa com os outros chakras que estão próximos do chakra básico, você não vai conseguir discernir, você não vai conseguir ver a distância. Então, chakra básico e chakra coronário, você vai ter uma percepção diferente. Isso você vai poder perceber também quando você é tocado pelo vento no rosto. Sinta o vento no rosto, e depois sinta o vento nas pernas. Veja se existe uma diferença de percepção. Se você for muito emocional, essa diferença quase não aparece. Se você já tiver a consciência no chakra cardíaco, na parte superior ou acima, ela fica muito clara. É o mesmo processo que a gente vai ter quando uma pessoa é clarividente, quando uma pessoa consegue ver mais imagens e discernir do que outra pessoa. Então, se você mostrar para alguém uma paisagem,
essa paisagem pode ser lida de diversas formas. Uma pessoa que está num nível bastante avançado, a leitura dela é uma leitura muito mais detalhada de todas as coisas que existem. É como você olhar uma pessoa. Então, se você olhar uma pessoa, a pessoa ela é um composto com muitos itens. Alguém vai olhar e não vai ver nada, e o outro vai ver muitos detalhes nessa pessoa. Então, a gente precisa ter noção, né, que a nossa percepção ela pode ser ampliada, melhorada, se de verdade nós trabalharmos a maior parte do tempo os nossos chakras superiores. Essa é uma boa ideia. Nós vamos continuar a falar sobre energia, porque energia é a base de tudo. Mas essa energia que vai ser usada na imposição de mãos, nós precisamos ter alguns entendimentos que eu já comentei antes e vou voltar a falar. Imagine que você está muito chateado e nervoso. Não é uma boa ideia você fazer uma imposição de mãos, porque a energia que você vai exteriorizar para a pessoa é uma energia de um padrão que não é muito bom. Imagina que você está feliz, está bem-humorado. A energia que você vai exteriorizar é muito melhor. Então, para a gente ter noção, mas outras coisas afetam as nossas energias. Se você, por exemplo, beber alguma bebida alcoólica, com certeza as energias que você vai exteriorizar serão energias etílicas, né? Não tem muito. Se você fuma muito, olha a energia que você vai jogar no outro. Por isso que nós temos que purificar o nosso corpo, não só das coisas físicas, químicas, mas também dos nossos processos emocionais disfuncionais, para que a gente fique num estado de estabilidade em que a gente possa, com toda certeza, exteriorizar energias muito organizadas para aquele que vai receber. Então, se você, por exemplo, comer uma comida muito pesada, na hora que você vai exteriorizar energia, você vai estar trabalhando a todo vapor no chakra esplênico. A tua energia vai ser muito mais emocional. A questão que talvez você possa colocar para mim é assim, mas não é boa? Olha, se a gente tiver muito conhecimento, qualquer energia é boa. Mas se a gente não tiver, é melhor a gente seguir a regrinha que é assim, as energias mais densas são mais pesadas, são mais concentradas e não circulam tão bem, e as energias superiores são muito mais sutis, mais leves e circulam muito bem. Então, a gente procurar sempre exaltar as energias mais sutis através dos nossos pensamentos. Por isso que aquela ideia de fazer uma oração antes na imposição de mãos, talvez ela tenha o sentido de estabilizar um pouco as energias. Eu penso que se você quiser exteriorizar as melhores energias, tem que ter o coração de agradecimento. O coração de agradecimento é você conseguir olhar para você e ver tudo que você tem, tudo que você recebe, todas as coisas que estão à sua volta, sabe? Tudo aquilo que você pode constituir e construir para que esse mundo seja melhor. Agradecer por isso a cada instante. Agradeça a todos os amparadores, a todas as energias, a todas as forças que existem, porque você vai poder fazer um grande trabalho. O agradecimento, ele tem uma vantagem muito grande. Ele abre todos os chakras, as energias circulam muito mais e os amparadores espirituais vão poder perceber que esse é o momento para eles te ajudarem a fazer um trabalho assistencial da melhor qualidade. Você está com o seu coração aberto para isso. Então, vamos trabalhar, vamos aprender mais sobre energia. Eu vou voltar a falar sobre isso, vou falar também sobre chakras, nós vamos falar bastante sobre chakras, vamos falar sobre os ambientes, para que a gente possa fazer um percurso de aprendizado, de imposição de mãos, que vai valer a pena. Então, a gente se encontra de novo.